Estamos terminando já na lição do trimestre, lição número 10. O título da lição de hoje é o Salmo 126, Deus restaura a nossa vida. A base do Salmo, na verdade, se relacionando à questão de Deus restaura a nossa vida, já é no sentido da aplicação, porque ali se refere ao povo de Israel. Então a gente vai começar aqui agora pela leitura do Salmo. Salmo 126, versos 1 até o 6, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Inicialmente é bom a gente lembrar o contexto e a organização desse Salmo 126. Dentro do livro de Salmos existem várias coletâneas. O Salmo 126 ele faz parte de uma coletânea específica que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Do Salmo 120 ao 134 nós temos 15 salmos. Esses 15 salmos são chamados ou classificados como salmos dos degraus ou cânticos dos degraus. Também são chamados em algumas Bíblias, o título que aparece é Cânticos de Romagem. Não sei se é assim que apareceu no título do Salmo 126 na Bíblia de vocês. Cântico dos degraus ou Cânticos de Romagem. Essa palavra romagem parece uma coisa curiosa nossa aqui, a gente que é de Belém, né? Romaria, é romaria mesmo. Cânticos de romaria. Não pensar que romaria não existe na Bíblia, existe romaria na Bíblia. Então, do Salmo 120 ao Salmo 126, ou do Salmo 120 ao Salmo 134, nós vamos ter essa chamada coletânea de salmos ou cânticos de degraus, cânticos de romagem. O 122, o 124, o 131 e o 134, os salmos identificam, Ali diz o título que é autoria de Davi. O 127 diz também que é autoria de Salomão. Os demais, infelizmente, não temos certeza se foram autores conhecidos ou autores desconhecidos. Ficou no anonimato. A questão cronológica também deles é muito incerta. Se são salmos de Davi, o 122, o 124, o 131 e 134, obviamente foi enquanto ele estava vivo. E enquanto ele esteve vivo, o contexto desses salmos está muito longe do que a coletânea se propõe, que é falar nesse Salmo 126 daquele regresso do povo de Israel, do período de exílio ou cativeiro que viveu ali na Babilônia. O Salmo 127, também que é atribuído a Salomão, mesma coisa, não tem como ser identificado com o contexto futuro do regresso da Babilônia. Então, são salmos com compilação, com elaboração em épocas completamente diferentes. Mas o organizador dessa coletânea, ele separou aí esses 15
para fazer uma progressão dentro das romarias, das romagens que aconteciam entre o povo de Israel. E aí vem também essa questão. Quando a Bíblia fala que esses 15 salmos são cânticos de degraus ou cânticos de romagem, o que é, afinal de contas, que a gente pode entender hoje sobre esse título, essa classificação? O que é um cântico de degrau? O que é um cântico de romagem? Tem posições divergentes aí, né? Tem posições divergentes. Eu não tenho como afirmar se é uma, se é outra, mas eu coloco a minha posição para aquela que eu entendo ser a que é mais satisfatória. Uma posição diz assim: o nome Cânticos de Degraus, dada a quantidade de salmos, são 15, se refere, na verdade, à quantidade de degraus que tinha do pátio das mulheres até a direção que ia para o pátio dos homens, dos israelitas, porque lá no culto, né, o povo era dividido, tinha um pátio externo, onde cultuava gentios, os gentios participavam da adoração, mas não podiam participar junto com os judeus, os israelitas de nascimento. Então os gentios participavam no pátio externo, aí tinha o pátio mais próximo, posterior a esse externo, que era o pátio das mulheres, e 15 degraus mais para frente, separado delas, era o pátio onde os homens adoravam. Aí então alguns autores, algumas pesquisas levam a entender que, como tem 15 salmos e tem 15 degraus, e os cânticos são chamados cânticos dos degraus, eles entendem que cada homem ou cada mulher que ia na adoração e chegava num degrau daquele, recitava o cântico. Subia mais um degrau, fazia, né, o anúncio do outro cântico, e assim se apresentava no outro pátio, após cada degrau, um cântico, 15 cânticos em seguida. É curioso que tem um salmo, se eu não me engano agora, é o Salmo 100, diz assim, né? Apresentai-vos diante dele com cânticos. E harmoniza, né? Se harmoniza com o cenário que se coloca. Só que tem outra posição, né? Tem outro grupo de estudiosos que diz assim: não. Cântico dos degraus ou cânticos de romagem, não tem como se harmonizar esse título com essa ideia da subida dos 15 degraus. Na verdade, eles entendem assim: esses cânticos, eles são cânticos de romagem, porque são cânticos de peregrinação. Na lei, né, que Deus dá ao povo de Israel por meio de Moisés, fala-se de que pelo menos uma vez no ano o povo de Israel, espalhado pelas várias localidades, pelas várias cidades, tinha que vir adorar a Deus em Jerusalém. Uma vez no ano, as famílias se organizavam em caravanas e vinham para Jerusalém. Nesse processo, dessa caminhada, o povo organizado dessa forma vinha cantando, vinha adorando, vinha se aproximando dele com cânticos de alegria, com cânticos de júbilo. E se entende que eles vinham cantando esses 15 salmos, esses 15 cânticos de romagem, de peregrinação. Quando fala assim degraus, aí então sim, como é que se explicaria então degraus? Que Jerusalém é uma cidade numa posição geográfica elevada, né? Então, para quem vem de qualquer localidade ali, sobe-se para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, uma posição ao nível do mar, com cerca de 1.200 metros.
contando dali do nível do mar. Naquela história que Jesus conta na parábola do bom samaritano, ao se referir à ida daquele homem de Jerusalém em direção a Jericó, né, ele fala, e descia, porque na verdade a posição de Jerusalém em relação à posição de Jericó, da cidade de Jericó, era, né, um declive, ele vinha descendo na verdade. E curioso é que na geografia a gente sabe que Jericó está abaixo do nível do mar. É como se ela tivesse sido construída numa cratera. Praticamente foi construída numa cratera, lá de baixo mesmo. Então a ideia é, e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então todas aquelas noções de degraus são na verdade para eles, esses autores entendem que são a ideia de subida, a ideia de uma posição para uma mais elevada, porque Jerusalém estaria numa altitude em relação àqueles outros povoamentos que os judeus viviam. Eu entendo que se refere a essa segunda explicação. Cânticos de romagem, o cântico do degrau, são esses cânticos usados nesse momento da peregrinação, nesse momento de subir a Jerusalém para a adoração. Agora, eu tenho que reconhecer que entre os salmos estão salmos que se referem a um contexto diferente deste que está no Salmo 126. Salmo 126, ele tem um contexto histórico bem específico. Quando a gente começa aqui, vamos lá começar a nossa reflexão do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O salmo pode ser dividido em três partes. A primeira é a apresentação da alegria, do júbilo que o povo manifesta, que o povo externa nesse salmo logo no início, pela grande maravilha, pela grande bênção da restauração do povo de Israel, do retorno para Sião, e que foi tão maravilhoso que, embora Israel pertencesse a um contexto de relações com as outras nações conflituosa, até mesmo as outras nações, né, que por hora atacaram, por vezes atacaram Israel, reconheceram: não, esse povo tem sido agraciado por uma bênção maravilhosa, porque Deus restaurou a sorte de Sião. Deus abençoou de uma tal maneira que até os povos vizinhos, sejam aliados ou sejam inimigos, reconheceram que com uma poderosa mão Deus havia feito maravilhas no meio daquele povo. Eles também dizem assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles também, maravilhados do jeito que estavam, reconheceram aquela grande bênção, e por isso estamos alegres. A curiosidade que tem no início do salmo é que o compositor aqui, ele tenta encontrar uma palavra, uma expressão que chegue, que alcance a profundidade dessa alegria, a profundidade desse regozijo que esse povo está sentindo no momento. Como retratar, como explicar, como tentar apresentar a grande alegria que o povo manifesta pela restauração de Sião, pela poderosa mão que Deus agiu em benefício desse povo. Ele diz assim, né?
ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, era tão maravilhoso, era tão sem comparação, sem precedente com nada do que eles tinham visto, ou ouvido, ou vivido, experimentado. Eles diziam assim: isso é um sonho, isto é um sonho. É por isso que quando a gente, antes de começar essa aula, eu estava pedindo para os meus irmãos que tem aqui aquele recurso da busca do aplicativo da Bíblia Online, para encontrar aquele texto de Ciro. E agora eu quero explicar por quê. A gente procurou esse texto e mostrar que, embora o cântico ele é um cântico rápido, né, um cântico que ele fala da maravilha que aconteceu, mas ele não diz como foi que aconteceu essa maravilha, ele não explica com detalhes que maravilha é essa, a gente já pega do contexto do restante da Bíblia. Vamos lá. Israel, né, após a morte de Josué, passou por uma sequência de altos e baixos. A gente vai entrar na era dos juízes e vai encontrar o povo de Israel, ora obediente e adorando a Deus, ora desobediente e se afastando da vontade de Deus, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Chega um ponto que termina a vigência das autoridades dos últimos juízes, Samuel termina, entra Saul, aí entra o período dos reis. O período dos reis também manifesta as características semelhantes ao período anterior. Ora, o povo é obediente, adora a Deus, busca ao Senhor. Ora, o povo cai em desgraça, abandona os caminhos do Senhor. Chega um ponto, né, que é o contexto de ministério profético de Jeremias, que Jeremias e Ezequiel são usados numa profecia que é considerada, né, para Israel, uma das profecias com maior precisão entre várias que são colocadas. Deus diz assim: eu, né, estou cansado de aguentar, né, tanta desobediência, tanta rebeldia, e é preciso que isso seja castigado. Israel, né, povo de Judá, será levado para o exílio, será desterrado, será levado para ser afligido. E ele diz com exatidão que o período deste exílio seria de 70 anos. Para ver como a Bíblia não é um livro de qualquer tipo de sortilégio, que tu joga uma carta, um baralho, um dominó, um pedaço de osso de ave, e aí alguém interpreta uma subjetividade qualquer e diz assim: é isso que, né, os espíritos estão dizendo. Não foi assim. Deus abertamente disse para o povo: vocês serão levados para o cativeiro, vocês irão passar 70 anos, e depois de 70 anos eu retirarei com mão forte vocês e vos restaurarei novamente. Então Deus não tem dúvida que Deus é claro. Muito bem, a gente lê lá no livro de Daniel, Daniel sendo um desses exemplos de pessoas que são levadas, né? Daniel é levado bem garoto ainda, entre 10 e 15 anos, bem garoto, um dos meninos que viviam naquela parte da realeza, da nobreza, estudado, né, com uma boa educação. E dentro do Império da Babilônia, ele acabou sendo, junto com outros garotos, passou por uma seleção e acabou sendo aproveitado. Daniel, então, é aproveitado na questão de conhecimento, de administração, de relações internas, de relações externas, vai crescendo dentro do Império Babilônico, né, ganha a confiança daqueles monarcas. E aí então Daniel, ao longo da vida dele como homem público, homem do Estado,
e como profeta de Deus, porque ele apresenta uma parte rica em profecias no seu livro, ele, lendo sobre o castigo, o cativeiro do seu povo, lá no final do livro ele diz assim: e eu entendi pelos livros que havia chegado o fim, já havia dado os 70 anos, já concluiu os 70 anos. Então ele faz uma busca individual a Deus, né? Não come manjar desejável, afasta dele o cálice de bebidas, busca a Deus em 21 dias de oração. E aí então acontece toda aquela narrativa que o anjo vem e o anjo explica que aconteceu, que desde o primeiro dia a oração foi ouvida, mas aconteceram obstáculos no mundo espiritual. Só que o anjo diz, né, confirma que haveria sim o cumprimento da promessa que estava naquelas escrituras que ele havia lido e se dedicado a buscar o cumprimento em oração. Aí vem a questão, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Como é que Deus, com poderosa mão, muda o curso da história e traz de volta aquele povo no cativeiro? Olha como é a história. Vamos pegar aqui aquele texto agora, Isaías 44. Já está marcadinho aqui para a gente não perder. Isaías 44, versículo 27 e versículo 28. Que diz as profundidades: secai-vos e farei secar teus rios. Que diz a Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que eu quero. Ao dizer a Jerusalém: serás edificada, e ao templo: serão edificadas tuas fundações. Rapaz, a gente tem que primeiro contextualizar aqui esse negócio. Isso aqui é uma profecia. O templo ainda não foi destruído, o templo que Salomão edificou. Israel não foi sediada e nem derrotada para ser levada para o cativeiro. Isaías está naquele momento, né, vivendo lá com os reis. Os reis estão governando ainda. Só que o Espírito Santo de Deus move o profeta para fazer uma profecia. E ele fala, ele dizendo assim, como se fosse Deus falando: que diz as profundidades: secai-vos e farei secar teus rios. Que rio é esse? Que profundidade é essa de águas que ele diz assim? Ele vai fazer secar. Ele vai fazer secar. Ninguém entendeu isso aqui ainda. Naquele momento, a profecia que foi feita aqui, ninguém entendeu. Em seguida, o profeta fala o nome de um homem que diz a Ciro, e fala do nome do homem que não existia naquele momento. Esse homem não tinha nem nascido. Esse homem vai nascer eu não vou arriscar agora a quantidade de anos, mas se eu não estou enganado, são décadas e décadas depois. Esse homem não existe. Ciro, que ele está falando aqui, nesse contexto aqui que eu estou se apropria desse texto de Isaías, quem é essa profundidade de águas que vai secar? Que rio é esse que vai secar? Quem é esse Ciro? E ele diz assim: Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que eu quero. Ao dizer a Jerusalém: serás edificada, e ao templo serão edificadas tuas fundações. O texto diz assim, que por meio deste homem, Ciro, será dada uma ordem. Será dada uma ordem que diz: Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo serão edificadas tuas fundações. Ficou aí. Passaram-se os anos, Jerusalém foi,
sitiada, destruída, o templo foi destruído, nem suas fundações permaneceram, o muro foi destruído, o povo foi massacrado, os sobreviventes foram levados para o exílio, para a Babilônia, a realeza morreu, né? Os últimos reis deixaram de existir. E lá, 70 anos depois, quando Daniel termina aquele período de oração e que o anjo confirma que vai acontecer, a gente vai ler, né, a história do rei que manda buscar os utensílios sagrados que foram retirados do templo antes do templo ser destruído, e para tentar mostrar que ele é grande, forte, ele profana os utensílios sagrados, botando bebida que foi consagrada a outros deuses, numa festa que parecia mais um bacanal. Ele fica usando os utensílios sagrados e aparece então aquela visão da mão, né, escrevendo na parede, Tequeu, Tequeu, Meneu, Farsim, né? Ninguém entendeu o que estava dizendo ali, a palavra não estava clara, era um enigma para ele. A rainha mãe disse assim para aquele rei na época, disse, olha, vai buscar Daniel. Daniel tem o espírito dos deuses, ele consegue entender isso aí. Chamou Daniel e diz, olha, pesado foste na balança, foste achado em falta, e o teu reino foi retirado de ti. Naquela noite, a mão que escrevia e sentenciava o rei, seu reinado, e que dizia que ali estava decretado o fim do império da Babilônia, ele não sabia, do lado de fora, Deus estava agindo por meio de um homem, um medo-persa, chamado Ciro, que comandava o exército unificado dos medos e dos persas, se unificaram num único exército. Ele comandou esse exército até as proximidades das muralhas da Babilônia. Só que Ciro, ele passou pela mesma dificuldade de atacar a Babilônia que todos os demais anteriores aí passaram. Primeiro, Babilônia era uma cidade fortificada. Suas muralhas eram consideradas inexpugnáveis, indestrutíveis. A largura dela era tão grande que dava para colocar 5 carros, né? E esses 5 carros fazerem a volta por cima da muralha sem se bater, sem cair lá de cima, de tão espessa, tão grossa que era a muralha. Além da muralha que era inexpugnável, a circundeza ali, a circunvizinhança da muralha era protegida por um fosso. Esse fosso era oriundo das águas do Eufrates, que passavam na frente dos portões das muralhas da Babilônia. Então, além da muralha inexpugnável, além de um fosso, uma água, presta atenção, uma água profunda, que era do rio Eufrates. Não importava a quantidade do exército que os medo-persas tinham sob o comando de Ciro, não importava. Não dava nem para atravessar o fosso e nem para atravessar a muralha. E aí então eu digo, né? Grandes coisas fez o Senhor. Uma profecia anterior, feita sobre Tiro e Sidom, dizia que Tiro e Sidom seriam destruídas e que seriam assoladas e que não teria nada a não ser monturos de pedra. Um dos comandantes do exército de Ciro disse assim: Senhor, tem um jeito da gente conseguir acessar a muralha. Aí ele disse: sim, mas como é? Tem um rio aqui, um rio profundo. O que é que a profecia diz? Verso 27, que diz as profundidades: secai-vos e farei secar teus rios. Como é que seca um rio? Rapaz, agora que foi. Como é que seca um rio? Eles fizeram durante algumas
né, buscas de escombros da cidade de Tiro e Sidom, retiradas de grandes blocos, carregaram e desviaram parte do rio Eufrates. Desviaram parte do rio Eufrates. Foi uma das maiores obras de engenharia bélica da face da terra até o dia de hoje. Eles desviaram parte da correnteza do rio Eufrates, o que fez com que, quando as águas se aproximavam próximo da muralha da Babilônia, as águas enfraqueceram e baixou a altitude. Ela não secou completamente, mas baixou, ao ponto que o exército conseguiu atravessar com a água pela cintura, né? Deus diz a profundidade: secai-vos. Tu não entendeu naquele momento que a profecia foi dita, mas tu está entendendo agora, no momento que ela está se cumprindo. Ciro, então, com o exército, aproveita que